Hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, os 7 aprendizados que eu tirei lendo o livro De 0 a 1 do Peter Thiel. Se você não sabe quem é o Peter Thiel, eu vou te dizer agora e você vai saber por que você tem que dar ouvidos a esse cara aqui. Mas antes disso tudo, eu quero te lembrar, para você não perder a minha avaliação de outros livros sobre empreendedorismo e finanças que eu li, já clica aqui em assinar, bota o sininho aí para você saber, receber o push e, obviamente, quero ouvir tua opinião no final, se valeu a pena ou não, ou qual outro livro eu tenho que trazer aqui para vocês. Peter Thiel nada mais é do que um dos maiores investidores do que nós conhecemos como o Vale do Silício, o berço da inovação no mundo. Já fui lá algumas vezes levando um grupo de empresários e toda vez que a gente vai lá é um banho de conhecimento sobre como construir startups que vão mudar o mundo. O Peter Thiel é conhecido por ser um dos fundadores do PayPal e também por ter sido um dos primeiros grandes investidores do Facebook. O cara consegue ver alguns anos à frente. E eu separei os 7 aprendizados que eu tirei principais dentro desse livro aqui e eu vou compartilhar com você agora. Primeiro aprendizado: a sorte, ela está aqui, ó, na palma das nossas mãos. O fato é que, muito antigamente, lá na era medieval, se você nascesse na realeza, você morreria na realeza. Se você nascesse entre os pobres, você morreria entre os pobres. Mas, ali para lá do meados do século XX, em renascentismo, acreditou-se, né, que a gente poderia dominar a sorte e construir ela através do trabalho e do próprio esforço. Tem 2 frases dentro do livro aqui que eu achei muito poderosas e eu quero compartilhar com você. A primeira frase é de Ralph Emerson. Ele diz o seguinte: homens fracos acreditam no acaso, homens fortes acreditam em causa e efeito. Ou seja, eu sou capaz de gerar uma causa e a consequência disso é eu colher os efeitos dessa causa. Outra frase legal que tem aqui falando sobre sorte é a seguinte, ó: a vitória aguarda aquele que tem tudo em ordem, e a maioria das pessoas chama isso de sorte. O ponto é, se você tem tudo em ordem na sua vida, se você foi plantando as sementes, você colherá os frutos disso quando o acaso lhe encontrar. Ou seja, se você se mantiver preparado, você será atingido pela sorte. Segundo grande aprendizado, e ó, fica aqui, porque o terceiro aprendizado e o 6º aprendizado foram muito importantes. Depois que eu apliquei nos meus negócios, eu tive uma virada de chave muito grande e o negócio começou a deslanchar. Segundo aprendizado, a lei da potência. Você já deve ter ouvido falar na regra dos Paretos, né? 20% do esforço para 80% do resultado. Nesse livro, Peter Thiel fala sobre a lei da potência, que nada mais é a nossa capacidade de ter poucos ativos gerando muito valor. E ele cita 2 exemplos no livro que são importantes. O primeiro exemplo que ele cita no livro é o seguinte: investidores de risco cometem erros cruciais na hora de fazer a gestão do seu risco do portfólio ao dedicar mais atenção às startups que estão dando errado, ao invés de se dedicar às startups que estão dando certo, porque eles não querem correr o risco de perder o investimento ruim, resgatar aquele investimento. Eles colocam a atenção e grande parte do esforço de forma desproporcional, onde eles acreditam que a ajuda não é bem-vinda. Só que o que muitos investidores de risco no Vale do Silício falam é que 5% do portfólio de um VC provavelmente vai remunerar 95% das perdas de investimento pelo fator de potência de multiplicação. Então, será que não vale a pena colocar energia nos projetos que estão dando certo ao invés de ficar preso às coisas que estão dando errado? Essa é a provocação que ele faz na segunda melhor lição que eu aprendi aqui nesse livro. O terceiro item, grande aprendizado que eu peguei, me colocou numa nova visão de mundo, que é a busca por segredos. Todo mundo sabe que segredo é um gatilho mental, né? Quando você vê aquela oferta de segredo na internet, você já fica pensando assim, o que será que tem ali? É a fofoquinha do sucesso. O ponto é, o que Peter Thiel está dizendo aqui é que nós criamos uma sociedade que não está mais buscando os segredos. Ele fala sobre como na escola as pessoas não são incentivadas a, por exemplo, aprender coisas novas no processo, mesmo que isso provoque um erro numa prova, e na verdade remuneram muito bem quem segue exatamente o que foi ensinado e colocam isso dentro dos exercícios. O fato é, você não se sente numa situação em que hoje, dependendo do que você estiver questionando, você será julgado, o que te bota numa sensação de desconforto por questionar as coisas? O fato é, para se descobrir algo novo, para se revelar um segredo, você precisa colocar o foco em questionar o que já se sabe, porque a partir do momento que você tem uma sociedade que não faz questionamentos, subentende-se que tudo que tinha a ser descoberto já foi. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu achei a terceira lição um dos principais aprendizados para a vida que eu vou levar agora, que é questionar, questionar e questionar. Né? Para quem gostou de ver, por exemplo, Cosmos, do Carl Sagan, sabe que ele fala logo no começo. É característica principal daquele que ama a ciência fazer perguntas e questionar. Então se questione, comece a buscar os segredos. Quarto aprendizado, e esse talvez seja o motivo pelo qual o seu negócio, a sua startup que você criou não tenha dado certo, caso você já falhou alguma. Ele fala como novas startups são conspirações.
ou pelo menos deveriam se comportar comuns. O que ele quer dizer com isso, ser uma conspiração? Um novo negócio, ele está lutando contra um conjunto de verdades, um conjunto econômico, ele está lutando contra as leis do mercado pré-existentes e muitas vezes lutando contra monopólios que já existem. Como que a sua startup vai sobreviver se você não proteger ela a todo custo? A provocação que o Peter Thiel faz é que no começo de uma startup, mais importante do que qualquer outro elemento é colocar a energia em proteger o negócio. Ou seja, aquelas discussões egocêntricas que tem entre o time, aquelas preocupações mesmo socialmente aceitas, né, em relação à qualidade de vida, horário de trabalho, tudo isso fica em xeque se você não proteger o negócio. Essa é uma das provocações que eu achei muito corajosas do Peter Thiel de ele colocar no livro, dado, né, o momento em que nós vivemos hoje, em que todas as opiniões correm o risco ali de serem julgadas ou interpretadas da forma errada, mas ela faz muito sentido. Se você parar para pensar, o Uber teria sobrevivido se ele tivesse cedido às pressões, o Airbnb teria sobrevivido se ele tivesse servido às pressões hoteleiras ou hotelarias, hoteleiras ou hotelaria, tanto faz. Não teria sobrevivido se alguém ficasse perguntando se seria hoteleiro ou hotelaria durante o processo de invenção do Airbnb, não é mesmo? Pois é, o ponto que ele está trazendo aqui é que você precisa se focar no negócio. Inclusive, tem muita gente que é egocêntrica e coloca para si a imagem da startup, né? Aquele fundador egocêntrico, você deve saber, né, que já existem alguns por aí, ele fala que isso não vai dar certo. Você precisa se focar no negócio e a equipe inicial, que a equipe fundadora, precisa ser totalmente concentrada no sucesso. Inclusive no âmbito das ideias, viu? Se você é a pessoa que acha que a sua ideia tem que ser implementada, não. A ideia que precisa vencer, independentemente se ela veio do chefe ou não, tem que ser aquela que vai colocar o negócio no patamar mais saudável e mais seguro. Quinta lição, e essa é para todas as empresas que se consideram já de idade, ou seja, aquelas empresas que nem se chamam de startup. Quem não está ocupado nascendo, está ocupado morrendo. Inclusive, se você, na sua vida, você mesmo, na pessoa física, se você não está ocupado nascendo, você provavelmente está ocupado morrendo. O que quer dizer com isso? O que o Peter Thiel estava ensinando pra gente aqui no Do Zero a Um, nessa lição? O que ele está dizendo pra gente é o seguinte: a inovação, ela não é uma área da empresa. A inovação, ela é parte do processo de continuar vivo, porque você está sempre buscando novas experiências, sempre catando gente nova, sempre conhecendo novos lugares, novos restaurantes. Isso é o que ele chama de estar ocupado nascendo para novas experiências, nascendo para uma nova versão de você e uma nova versão da sua empresa. O Facebook, através do Mark Zuckerberg, que é o fundador, ele tem uma frase bem interessante que ele falava assim: nós precisamos inventar aquilo que irá matar o Facebook. O que ele está dizendo é isso: vamos continuar ocupados em nascer, continuar dando vida a coisas novas, ao invés de estar ocupado morrendo. Na sua empresa agora, talvez se você olhar para um lado ou para o outro, você vai ver alguns sinais de áreas ou pessoas que estão mais ocupadas em estar morrendo do que ocupadas em estar nascendo. Isso é um ponto crucial do Vale do Silício. Em todas as viagens que eu vou lá na Califórnia, tá todo mundo sempre preocupado em nascer, não preocupado em morrer. O sexto ponto eu falei que pode ser uma coisa que mudaria a sua vida ou a vida da sua empresa, porque com certeza eu trouxe para os meus negócios, que é o seguinte: pessoas talentosas não precisam estar trabalhando para você. É exatamente isso que você entendeu. Você acha que a sua ideia é maravilhosa e não sei o quê, e aí as pessoas precisam vir trabalhar para você. Você tá razoavelmente certo. Mas deixa eu te contar uma coisa: esse hype das empresas com piscina de bolinha, do espaço pet, presentes e lavanderia e não sei o quê, tudo isso foi feito quando as Big Techs precisavam disputar esses membros, né, para a equipe entre si. Mas a verdade mesmo é que no começo da sua startup, se você não tiver a capacidade de convencer as pessoas a virem trabalhar para você pela ideia, lembra da lição da conspiração? Elas não virão. Porque pessoas talentosas podem estar em qualquer lugar desses, elas podem estar em lugares que pagam altos salários, elas podem estar em lugares que vão remunerá-las de todos os outros tipos de salários, né, emocional, de experiências, pipipi, qualidade de vida. Mas se você conseguir atrair as pessoas pela proposta, pelo propósito do seu negócio, você será capaz de atrair pessoas talentosíssimas. Tem uma frase do Steve Jobs tentando convencer o CEO da Pepsi a ir trabalhar na Apple. E aí a frase icônica que ele fala é: e aí, você vai decidir vir mudar o mundo ou você vai continuar vendendo água açucarada? Olha a diferença de propósito entre dois negócios, né? O CEO da Pepsi não precisava de nada disso, né? O cara tava super bem, já deveria ganhar um bom salário e ele trocou tudo aquilo para entrar numa nova empreitada. Pois bem, que história você anda contando para as pessoas? Como você tem apresentado suas ideias? Isso vai fazer toda a diferença na hora de reter talento. Lembre-se sempre, as pessoas não vão vir aqui necessariamente por causa de você, elas vão vir por causa do propósito daquilo que você está construindo. Até porque startups que são o fundador valem muito menos do que startups que são o propósito para o qual elas nasceram. Sétima e última lição, e você que ficou até aqui, eu garanto para você, se você botar em prática essa lição, o seu negócio vai crescer numa velocidade que você não
tem a mínima noção. Por muitos anos eu negligenciei o poder de vender. Eu negligenciei revistas, eu negligenciei fama, eu negligenciei fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, que é falar com vocês através de um vídeo no YouTube. A 7ª lição que o Peter Thiel traz aqui, inclusive num capítulo quase que todo dedicado a isso, é sobre o poder que a distribuição tem no negócio. Se você tá abrindo uma startup, você é que nem eu lá no começo da minha carreira, que achava que se eu montar o software mais bonito do mundo, o negócio ia dar certo, sinto lhe dizer e ser o arauto das péssimas notícias, mas você está completamente enganado. A verdade é que negócios, empresas de software, elas precisam também ter bons canais de distribuição. Não acredita em mim? Eu te dou o toque. Jeff Bezos dedicou grande parte do início da Amazon, um dos maiores e-commerces do mundo, à distribuição, à capacidade de entregar rápido aquilo que você comprou na internet. Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Não importa se o seu software é bonito ou não, se as pessoas não sabem que ele existe. E é nesse momento em que você precisa se preocupar sim com ser visto e ser bem quisto. E de você ter uma boa relação com as pessoas que podem distribuir o teu software, ou o teu produto, ou o teu livro, ou qualquer outra coisa que você venda. Distribuição. Se você não tem uma estratégia de distribuição para sua startup, para o seu negócio, você provavelmente vai ficar para trás, porque alguém que tem um produto inferior, mas que tem capilaridade, vai chegar na sua frente. Beleza? Essas são as 7 principais lições que eu aprendi lendo o livro De 0 a 1 do Peter Thiel. Se você já leu esse livro e acha que eu esqueci de alguma lição, fala aí para mim. Eu tô louco para saber a sua opinião. Agora, se você ainda não leu e gostou do que eu falei aqui, eu quero saber, 1, o que mais você gostou, e 2, você gostou o suficiente ao ponto de querer comprar o livro e ler tudo que está sendo ensinado aqui? Eu vou te falar, eu não estava dando tanta bola não, mas esse aqui, ó, agora é meu livro que tá ali, ó, sempre acessível quando eu preciso revisar um conceito. A todos vocês, desejo que vocês sejam prósperos nas suas empresas e vamos para frente, tem coisa aqui para aplicar. Valeu!